Fernando Pessoa para todas as pessoas. Tempo para a abertura e o destaque da emissão de hoje, com a apresentação da minha convidada desta semana. Luísa Monteiro tem curso de doutoramento em Filosofia, doutoramento em Línguas e Literaturas Românicas, na especialidade em Línguas e Literaturas Românicas Comparadas, mestrado em Teatro e Encenação, pós-graduação e mestrado em Literaturas Românicas Modernas e Contemporâneas e licenciatura em Ciências da Comunicação. É professora auxiliar convidada do Departamento de Artes Cênicas na Universidade de Évora, investigadora de pós-doutoramento pela Fundação de Ciência e Tecnologia, com a pesquisa O Texto Dramático de Fernando Pessoa e a Encenação Contemporânea. É membro integrado do Grupo Interdisciplinar de Estudos Pessoanos e Modernistas do Centro de História da Cultura na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tinha de ser. Membro também da Comissão Científica do Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve e colaboradora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura na Universidade Católica em Lisboa. Ainda diretora da Companhia de Teatro Contemporâneo, membro da Associação Portuguesa de Escritores e da Associação Portuguesa de Literatura Comparada. A par da atividade académica, Luísa Monteiro ministra formação em áreas das ciências da comunicação, é escritora, cronista, conferencista e encenadora, tem 25 livros de ficção e 8 de ensaio crítica publicados e fez mais de 30 encenações de textos teatrais. Publicou diversos artigos em revistas, faz tradução e edição de antologias e revistas também, e a fixação de textos inéditos de cunho dramático de Fernando Pessoa. Um destes textos dramáticos em especial vai fazer a fatia grossa da nossa conversa. Inércia, uma peça de teatro inédita de Fernando Pessoa, que Luísa Monteiro revelou em 2014, depois de anos a agrupar folhas dispersas no espólio pessoano da Biblioteca Nacional de Portugal. Olha, nós podíamos fugir ambos. Tu vinhas comigo e não te acontecia nada. Pelo menos, por muito que acontecesse, a gente era livre. Dois jovens irmãos ou amantes pensam em fugir. Querem sair da inércia em que vivem, mas será que querem mesmo fazê-lo? E se o quiserem, conseguirão? Falar de inércia na Rádio Movimento, Luísa, parece quase um dos jogos de palavras que tantas delícias traziam a Fernando Pessoa. Bem-vinda. Em relação a este inércia em particular e para início de conversa, trabalhou, colou, decifrou, publicou. Diga-nos, Luísa, o que é este inércia? Olá, Ricardo. O que é este inércia é, acima de tudo, eu vou trabalhar, se me permite, aos escutadores. Acima de tudo, o inércia é resultado realmente de um trabalho de compilação de textos que estão no espólio perfeitamente desarticulados e que foi uma questão de seguirmos o sentido. Este texto era relativamente conhecido, não na totalidade, durante alguns anos e ao longo do percurso académico da professora Teresa Rita Lopes, ela intitulou como Mereia, e depois mais tarde é que é o Richard Zenit que diz que não, ali está escrito inércia. E assim eu também estava nas dúvidas o que é que seria isso de Mereia, e foi então ao ver não só todo o sentido do texto, que eu já o tinha compilado, assim como também as dúvidas que me oferecia a fixação dessa palavra, em que tudo tinha a ver com inércia, até porque a palavra inércia é focada no texto. Ora, muito bem. Na sua investigação, a Luísa descobriu uma série de novas evidências
nomeadamente do espírito modernista de Fernando Pessoa, incluindo alianças entre arte e ciência, como esta coisa quase estranhíssima, poderíamos dizer, dos cálculos que Fernando Pessoa fez para medir o peso das palavras. Explique-nos lá esta descoberta fascinante. Como é que se chega à conclusão de que um texto tem X gramas? Claro, o Ricardo, como sabe, porque também sei que já por lá andou, o Pessoa tem no seu espólio diversos papéis, chamemos-lhe assim, documentos, onde contém números e que não são propriamente as contas que ele fazia à vida. Alguns deles já estão perfeitamente agrupados e foi-lhes dado uma temática dentro das suas engenharias, dentro dos seus mundos de negócios que ele também tinha. Mas depois temos aqui esta parte que é precisamente a da ciência. E não nos podemos esquecer que realmente os modernistas da altura estavam preocupadíssimos com algo de novo. Algo de novo. E esse novo passava-se também por questionar a ciência. Eu, se me permite, eu recordo aqui algo que Laurence Durrell, mais ou menos na altura, afirma a propósito do modernismo. E ele diz isto precisamente no Quarteto de Alexandria, Baltasar. A literatura moderna não nos oferece nenhum exemplo de unidades. E, em consequência, voltei-me para a ciência e tentei realizar um romance em 4 dimensões, cuja forma assenta no princípio da relatividade. E, então prossegue, 3 partes de espaço e 1 de tempo. Eis aqui a receita para engendrar um contínuo. Pessoa também procurava este mesmo contínuo e faz alusões em diversos textos a essa situação. E por busca, não direi que foi por sorte, foi por busca, descobri uma série de textos que esses não os publiquei todos, porque o Inércia tem uma pequenina introdução onde publico alguns desses textos que são de Herbart e onde ele tem a análise aos textos que ele faz deste físico e filósofo e que se preocupava com a questão da metafísica. E então há uma nota que ele tira sobre Herbart que é muito interessante. Ele diz, para Herbart, ser é absolutamente simples, apenas uma qual é pluralidade de coisas em luta pela conservação, estatismo do espírito, dinâmica do espírito. Uma representação não é uma força. Torna-se numa força por oposição. Tornando-se uma força, uma grandeza torna-se suscetível de comparação de cálculo, gerando quantidades. Se houver 2 representações, A e B, a sua qualidade relativa intensiva será 3 a dividir por 2, um requisito para a determinação. O que eu acho muito curioso é que, como se sabe, ou para quem se debruça mais sobre estas situações, Pessoa, nos seus textos dramáticos, os menos conhecidos, que ainda estão inéditos, porque ainda os há, ele não atribui nomes às suas personagens. Geralmente põe o ser, e o feminino e o masculino. E é muito curioso, quando ele faz algum estudo, e eu acho que era urgente também fazer-se uma entrada no Pessoa, que não é aquele Pessoa tributável, aquele Pessoa que ele nunca quis ser, que ele rejeita pela voz de Álvaro de Campos, que é o ser tributável, cadáver adiado que procria, que é muito fácil de ler, portanto é muito convidativo para as máquinas preguiçosas, não é, do dia-a-dia. E quando se entra no universo dele, ele chama sempre ao ser no feminino a sereia. Sim, aqui o sereia sim. Nunca é aquela figura mitológica, mas sim é o ser e a sereia. Portanto, e ele costuma juntar o A e o B e dá-lhes peso. Quando lemos o Inércia, e as pessoas que tiveram essa oportunidade de o ler, eu costumo dizer, quando têm muitas dúvidas, e para tentar explicar como é que este texto prossegue, onde é que está a inércia contida no próprio texto, desculpe, costumo dar o exemplo da cama de gato, aquele jogo tradicional antigo que as crianças Exato. Faziam. O Agostinho da Silva tem longos textos sobre a cama de gato, o cama de gato, e que é um movimento de forças e de energias. Portanto, são precisas 2 pessoas, porque uma pega numa linha, a partir do momento faz força,
Ao criar força está a gerar energia e tudo isso está contido em movimento. E parou. E forma determinados ângulos, determinadas formas. Depois o outro, com o seu cuidado, com os seus dedos entre linhas, vai formando outra figura. Digamos que o inércia é do ponto de vista formal, até porque todo o diálogo que existe entre as personagens faz-nos quase que lembrar o Lewis Carroll, quando a Alice bebe o elixir, e onde fica muito grande, muito pequena, disforme e com formas diferentes. É o que nós temos aqui, nestas personagens, no A e no B, o rapaz e a rapariga, que muitas das vezes são muito grandes, outras vezes são pequeninos, é como se fossem crianças, outras vezes parecem amantes. E esta está a beleza do texto. A pessoa diz, a determinada altura, que era necessário que as representações das ideias, o que preserva, acima de tudo, é a alma da sua destruição externa. E uma forma de preservar da destruição externa era esta mudança de forma. Naturalmente que na cama de gato, para além de haver uma contenção nestas forças, tudo é estático. São sempre os mesmos movimentos, ou, sendo eles distintos, a linha é a mesma. E os contendores, os atores, também são sempre os mesmos. É um dos exemplos de que eu costumo utilizar para que as pessoas entendam como é que pode ser lido algum dos textos de Fernando Pessoa, que bebe, curiosamente, toda a sua inspiração em Herbart, e que procede primeiro, então, à qualificação das ideias. Ou seja, será é nas confluências dos limiares da consciência e da inconsciência, nos limiares, nos cruzamentos, nas linhas, nessa cama de gato, que a obra de arte se poderá fazer, que poderá nascer. Isto numa acessão de Herbart, Johann Friedrich Herbart, que Pessoa também comunga. A partir daí, então, a partir desses limiares, ele estabelece, tem uma longa lista de ideias. Que tipo de ideias é que existem? Existem as imaginadas, as concretas, as imagináveis, as não imagináveis. Ou seja, ele trata de proceder a um conjunto de catalogação, tipologia de ideias, para depois saber qual delas é que terá mais peso na conjugação desses ângulos. E isso é muito curioso. E é completamente diferente e dezenas de passos mais avante ou mais acima daquela primeira tentativa, supostamente oficial, vamos dizer, do Marinheiro em 1913. Portanto, há uma evolução no trabalho dramático de Fernando Pessoa, a partir desta peça que ainda hoje continua a ser a mais conhecida. Digo isto a propósito desta evolução, porque ali temos três personagens muito concretas e definidas, e até talvez o cadáver pudesse ser também considerado uma personagem. Que é a mesma. Importa ver que no Marinheiro aquela é a mesma voz das três, em situações, em acessões distintas, que nem será acessões distintas, será em temperaturas, em tons distintos, porque a que fala, a que está no caixão é a mesma. O próprio Pessoa diz, esta é a mesma das três. Portanto, é a mesma que raramente estabelece contacto verbal, mas as outras são três projeções de uma só mesma. Sim, é muito distinto. É distinto porque, se quiser, também podemos... O Pessoa era muito atreito também a uma certa numerologia, como se sabe. Estes três também são os seus três heterónimos prediletos. Ele conjugava muito bem, ou pelo menos vivia muito bem o Pessoa nessa trilogia dos três. Gostava de circundar entre três. E aqui é um trabalho eminentemente sonoro, que tem realmente peso. Determinada altura, o Marinheiro é um trabalho, na minha acessão, nas abordagens que assim eu vejo, estéticas, é um trabalho que deve ser de voz. As vozes podem ser extremamente elevadas, sussurrantes ou muito elevadas, acima de tudo, é um ondular. Quando dizemos o Marinheiro, na três vozes,
e independentemente dos timbres das vozes das atrizes, nós sentimos que há ali o marulhar, está ali o mar. Portanto, a voz é o próprio oceano e a voz está cheia de sentido, está cheio de vida o mar. É nesse túmulo que está à superfície das águas esse marinheiro, é esse marinheiro que flutua nessas vozes. E tem havido encenações onde encontramos as 3 atrizes debaixo de um mesmo manto. Portanto, as cabeças nascem desse manto que parece Sim. garantir essa unidade quase física também em cena. Precisamente, foi Almada Negreiros, quando Pessoa publica, ou acho que ainda não tinha publicado, antes de publicar ainda, o Marinheiro, tinha sido Almada Negreiros quem fez não só todo o cenário, e os cenários muito, muito interessantes, onde se via apenas uma parede de um castelo com uma entrada para o mar. Presume-se que seja o mar, não se sabe de onde é que vem aquela luz. E é muito curioso aí o jogo e esta atenção que há com a luz. Nós temos que nos situar e, portanto, não estávamos muito preocupados em matéria de teatro com a luz. O palco ficava geralmente quase que todo iluminado. Mas havia ali uma luz que até, porque mudava, variava, não é? Desde a noite até à madrugada, até ao nascer do dia, e, portanto, aquilo seria apenas a luz que entrava. A luz é também uma personagem. Aqui é uma personagem. E as vozes que seriam esse mesmo mar, esse oscilar de vozes. E Almada Negreiros fez um enorme vestido, mais ou menos de um tecido elástico, amarelo, onde cabiam as 3 e, portanto, ficava como que um bicho com 3 cabeças. Eram 3 cabeças de um só ser, dessa mesma. E essas pistas têm então sido repetidas algumas vezes por todo o mundo por onde a peça tem passado. Luísa, a propósito da encenação e enfim, do colocar em cena as peças ou o material teatral ou teatrável de Fernando Pessoa, no mesmo 2014, em que fez publicar a sua versão do Inércia, esta peça, nesse mesmo ano, vê a cena no Mercado da Ribeira, através do trabalho de uma jovem companhia de Lisboa, um coletivo. Que sensação é que teve quase em cima da publicação da peça integral, na sua leitura do Inércia, de o ver assim quase tão de repente trazido à cena no teatro? O Ricardo sabe que nós, aqueles que estudam e que fazem muitas das vezes quase a sua vida, o Fernando Pessoa, sonham, imaginam que há ali uma comunhão qualquer com o rapaz, como lhe chama a Teresa Rita Lopes. E foi um ficar muito, muito, muito satisfeita com aquela vontade de dizer: o Pessoa ia gostar de ver isto. Claro que sim, o Pessoa iria ficar muito satisfeito se tivesse tido a oportunidade de ver um texto seu. Presumo eu que teria ficado muito satisfeito ver um texto seu encenado e levado a cena, a palco, para o público. É curioso, foi uma abordagem que lhe foi dada. É um saborear, o texto dramático existe para ser dito, exige um espaço cênico. É também um objeto de leitura, mas a sua função é que se veja, que se sinta, que seja uma experiência. O ver teatro é uma experiência estética e o Pessoa sempre se preocupou com isso. Ele dissertou longamente sobre o que é o ator, o que é que deve ser o construtor. Na altura não tinha surgido ainda a palavra o encenador, é uma palavra relativamente recente, e ele chamava-lhe o construtor de cena. Ele é um construtor de cena. O Pessoa é um encenador. Ele trata de pôr os atores, com os cenários que entende.
e ele vai fazendo os seus jogos teatrais. Ele é o encenador de si próprio. Claro que divide esta tarefa, como dividiu todas elas, com o Sr. Álvaro de Campos, o Sr. Engenheiro, porque ele é necessário, de facto, para tudo. O teatro são linhas, teatro é arquitetura. Não nos podemos esquecer que teatro, acima de tudo, é um jogo de linhas tal como na Cama de Gato. O Pessoa pensava tudo isto e o Pessoa tinha um pensamento muito... que polvilhava tudo dentro do seu próprio universo. E é muito curioso como Pessoa, um homem cultíssimo, mas tem um universo muito particular. Tem o seu mundo, o seu teatro particular, onde ele se insere. E muitas das vezes faz papel não só de construtor, de encenador, mas como também está sujeito à vontade cênica dos outros. O teatro, enfim, um palco é um mundo, mas há também um mundo muito escondido, que são os papéis do espólio de Fernando Pessoa na Biblioteca Nacional. E a Luísa tem feito anos sem fim a batalhar e a trabalhar nestes papéis. Como é o trabalho de investigação enfim, no legado direto de Fernando Pessoa, que tantas vezes parece quase inescrutinável? Tem duas vertentes. Uma delas é de uma satisfação, a outra é que já fomos triturados, já passamos completamente para o lado de uma certa loucura. Outras das vezes é um certo desespero, é o querer discutir com o Fernando Pessoa e passar algumas horas num diálogo com ele e nem sempre amistoso. E nem sempre amistoso. Não só porque Pessoa tomava notas e ele é uma esponja de influências. E ele faz muito trabalho também de depuração entre aquilo que recebe, gosta e quer afastar-se, mas sem nunca negar essa experiência sensorial que sentiu, não é? Naturalmente que ele teve, e uma boa parte do espólio, muitas das vezes estamos a ler e não sabemos se é dele, se é uma articulação qualquer que ele está a fazer com aquilo que poderia ser um dos seus pares. Contudo, o que resta, o que há ainda no espólio é, como eu lhe digo, é aquele Pessoa menos tributável, aquele que se lê bem, aquele que se consome rapidamente, aquele que continua a ser o apetecível, não é? Que é o conhecido e que eu acho que é urgente. Sinceramente, é urgente vermos o Pessoa como também aquele gênio que o foi, que o é, que pensa, repensa, que se busca e rebusca, que se quer, e ele tem a necessidade de se espantar a si próprio. E qualquer dia nós vamos ter a necessidade de nos espantarmos com Fernando Pessoa, que não seja sempre pelas mesmas situações. Caso contrário, este produto tributável acaba-se. Acaba-se e fica uma coisa já vista de todas as maneiras e feitios. De qualquer das formas, no seu trabalho no espólio, há mais umas quantas dezenas de pérolas que identificou, não é? Eu identifiquei 32 títulos dramáticos, portanto, todo Pessoa é dramático. Ele diz o que eu sou, eminentemente, o que eu sou é poeta dramático. Mas textos que... E todos os textos dele são excelentes textos para se dizerem, para constituírem motivos de espetáculo. Contudo, com aquilo que registra o chamado texto dramático propriamente dito, identifiquei 32. Inacabados, pois sim, inacabados. Onde ele titubeia bastante entre uma certa mimese, entre um teatro que não tem, que certamente a ele também não lhe seria muito grato, seria apenas um decorrer de uma história, e depois muita fragmentação de textos, que jamais uni-los, mas textos que permitem, sim, momentos de espetáculos teatrais. Teatrais mesmo. Eu creio que o Pessoa é muito generoso para com
os encenadores do futuro para connosco, porque raramente escreve as didascálias. Ele tem um ritmo muito marcado, colocando pausa, é a palavra que ele mais usa, pausa. A sua didascália quase que sempre é apenas a inicial. Se a utilizar, e poderá ser uma, 2 linhas, ele enquadra o cenário. Não enquadra tempo. O tempo para ele não existe. O tempo é essas forças de cama de gato. O tempo não existe, existe apenas um cenário para que as personagens estejam num espaço, para que se veja. E dizermos que são outra vez as suas vozes internas, com uma abordagem distinta daquela que nós encontramos na heteronímia, não creio. Eu acho que o Pessoa, o mais autêntico, uma das versões mais autênticas do pensamento, não do sentir, porque temos o Pessoa do sentir e temos o Pessoa do pensar. Exato, são bem diferentes. O Pessoa que pensa não é o crítico, é o investigador. É o investigador, que não direi académico, mas também é o cientista. Portanto, este Pessoa cientista que analisa, serve-se do teatro para sentir a elasticidade destas mesmas ideias e para saber até onde é que vão essas confluências dos limites do consciente, do inconsciente, e onde é que categoriza essa longa tipologia que ele escreveu das ideias. Claro que ele joga com o que é essencial, que é a voz. Seria adorável ouvirmos a voz de Fernando Pessoa. Seria adorável ouvir. Uma falta, é verdade. Não, até porque já tínhamos rádio. Precisamente. Não temos a voz de Pessoa. O que é que ele dava à voz? Voz como timbre, como massa, como matéria física também. Então ele procurou fazê-lo através da palavra. Quanto é que poderá pesar o som? Claro que o som tem um peso. Ele colocou por palavras. E um dos textos, que é de Edgar Allan Poe, e eu coloquei esse porque ele tem outros. Ele tem outros textos, eu coloquei esse porque as personagens também, a determinada altura, dizem que bom que seria ler o Poe longe destas paragens. Não sei até que ponto isso é inocente, se é que o peso dos autores, das palavras, e isto é muito curioso, e é esta Pessoa que tem que se interrogar, questionar. Nós temos que questionar o Pessoa. Sem dúvida. Já não chegam os mesmos poemas. Eu estou cansada do Pessoa tributável, daquilo que se compra, que se vende e que leva o IVA em cima. Eu creio que é muito interessante quando esta personagem diz como é que será o Poe noutras paragens, noutras distâncias, noutras terras. E aquilo leva-nos a pensar, será que o peso que ele faz tem a ver com o som dos próprios significantes e não dos significados? Eu aí ainda não cheguei. Eu tenho bastante matéria para ser publicada, mas com calma. Com calma, nós ainda andamos a beber muito café com chávenas do Pessoa e a pôr o açúcar do Pessoa e a usar lenços ao pescoço do Pessoa e capas do Pessoa. Às vezes com apócrifos. Precisamente. Eu aguardo que este Pessoa seja esgotado, mas não é de modo algum calculista, é porque a mim também ainda me faltam alguns dados dentro das minhas conclusões. Que tipo de peso é que ele quer resolver? Atualmente já temos máquinas que conseguem articular peso das palavras, mas isto tem a ver com a intensidade, com o volume da voz. Eu creio que ele quereria ir mais longe, e isso é fantástico, porque não estou a falar em sentido literal, há palavras que têm um grande peso, claro que têm um grande peso, mas peso real, em quilograma, o que é que isso poderá significar? O que é que isso poderá significar, acima de tudo, para uma espécie que a toda a hora congemina
o modo de poder escravizar o semelhante, ou como dominar o semelhante, nomeadamente os próprios artistas, não é? Que é um foco dinamogéneo, como ele diz, não é? Isto do domínio é o que caracteriza o ser humano, e ele sabia-o. Ele não tinha era talento para dominar, mas dominou, não o sabia fazer na hora, e ainda bem. Falando em paixões, Luísa, e também servindo um bocadinho de polícia do seu tempo, porque sei que está muito pressionada para ir para outros compromissos profissionais. Nós gostamos sempre de ter os nossos convidados fisicamente aqui em estúdio, até para dar ainda mais acento à sua voz e, enfim, à sua fisicalidade, pôr um rosto nas pessoas que trabalham. Fernando Pessoa é também um dos meus objetivos. Não queria deixá-la ir embora sem uma última questão que se prende com o universo feminino de Fernando Pessoa. E isto dava-nos para... Não era um programa, eram séries de programas, mas especificamente na esfera teatral, e tendo em conta a maneira quase misógina com que o modernismo tratou as figuras femininas, até as intelectuais e as escritoras daquele tempo, como é que entende que Fernando Pessoa tratou a figura feminina ao longo de todo o seu trabalho teatral? Em termos teatrais, constatamos que Pessoa é de facto de uma grande lisura, sem qualquer fabricação do feminino ou do masculino ou dos papéis. Porque o próprio Pessoa era homem e mulher, ele próprio dizia, não é? Eu sou feminino e sou masculino. E quando ele o faz, este uso do feminino tem sempre a ver com o ser uno, o indivisível. É sempre o feminino dele. Quando pensamos, como por exemplo a Corcunda, naquela célebre carta do serralheiro, vemos que aquela mulher em nada corresponderá a qualquer tipo de social, até porque ele dizia: eu não sou sociólogo, não tenho que fazer sociologia, e também não se importava muito com os estudos de género, que são muito recentes. É verdade. Agora, o que ele sabia é que o feminino e o masculino coexistem, coabitam, e isso importava-lhe, independentemente do papel da mulher ou do homem na sociedade. Ele não fazia essa distinção. E de tal maneira que não fazia, quando nós falamos, se me permite, Claro. quando nós falamos no caso entre Pessoa e Ofélia, se Pessoa fosse um homem do seu tempo, e estou aqui a usar alguma ironia, se ele fosse um homem do seu tempo, ele teria, mas todo o interesse em que tivesse uma mulher que cuidasse dele. Ele não o fez. Pessoa, como homem, era realmente uma independente, uma lisura, e olhava para homens como olhava para as mulheres. Verdade seja dito que, na altura, as mulheres também não participavam tanto quanto isso da cena intelectual, não iam para a Brasileira tomar café e beber os copos. Se assim o fizesse, presumo que a Pessoa não se importaria nada de estar com essas mulheres. Quando dizem que ignorou, por exemplo, Judite Teixeira, provavelmente nem a conhecia, ouviu falar dela, mas não a conheceria. Temos casos anteriores, ainda no tempo da Ibis, em que, longe de ignorar, até considerou publicar Angelina Vidal, por exemplo. Sim, precisamente. Não havia essa questão do feminismo, do machismo, isso não existia em Pessoa. Outros textos, nomeadamente nos dramáticos, onde temos diálogos, aí as mulheres com o seu nome pessoal, a Cândida, a Margarida, onde têm uma conversa, e não estou propriamente a falar dos Faustos, onde tem um papel, como hoje nós podemos ver nas séries norte-americanas, ou até mesmo nas brasileiras, ou até mesmo portuguesas. A mulher nunca correspondendo ao papel de a trabalhadora, a que tem filhos, a mãe, naquele papel mais ou menos
mais apequenado, digamos assim. Nunca o Pessoa viu, até porque ele viveu num universo de mulheres. As mulheres, todas elas, foram mais fortes que eles, não é? Que ele, e honesto como ele era, ele nunca poderia pensar que a mulher poderia ser um ser que correspondia, e correspondia de facto naquela altura, a um ser que estava há muito pouco tempo, tinha tido acesso ao voto, não poderia dizer aquelas coisas na imprensa, como disse a Judite, não é? Na sua revista. Pessoa não fazia parte do universo dele esse tipo de discriminação. Luísa Monteiro, muito obrigado por ter estado nesta edição do Fernando Pessoa para Obrigada. Todas as Pessoas e por ter podido partilhar estes conhecimentos tão privilegiados da esfera teatral do nosso escritor, que afinal de contas, e parece que todos os dias ainda tem tanto para nos mostrar. Obrigado, Luísa, até uma próxima. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Na Pedrada no Charco, que foi a música de António Variações, ficou especialmente conhecida a sua ousadia de roubar o fado de Amália para a pop. O que poucos sabem ou recordam é a sua homenagem a Fernando Pessoa, de quem interpretou no álbum Dar e Receber, de 1984, o poema Canção, escrito por Pessoa em 25 de setembro de 1914. Esta foi a primeira entrada da obra de Pessoa na pop portuguesa e a homenagem ganha especial sentido quando a enquadramos na enigmática dedicatória que Variações fez no seu disco ao escritor Fernando Pessoa, que, tão simplesmente, António Variações morreu em 1984, a 13 de junho, dia de Santo António, dia também do nascimento de Fernando Pessoa. Silfos ou gnomos tocam, roçam nos pinheirais, sombras e bafos leves de ritmos musicais, ondulam como em voltas de estradas não sei onde, ou como alguém que entre árvores ora se mostra, ora se esconde. Forma distante e certa do que eu nunca terei. Balanço e quase choro, e por que é que eu choro não sei. Balanço e quase choro, e por que é que eu choro não sei. Tão suave melodia, que mal sei se ela existe, ou se é só o crepúsculo, os pinhais e eu estar triste.
os teus, mas para como uma brisa, esquece a forma aos seus olhos. Agora não há mais música do que a dos pinheiros. Forma distante e certa do que eu nunca terei. Subi, quase choro, e por que é que eu choro não sei. Subi, quase choro, e por que é que eu choro não sei. Subi, quase choro, e por que é que eu choro não sei. Quase choro, e por que é que eu choro não sei. Ai, eu não sei. A canção de Fernando Pessoa na voz de António Variações. No 10º aniversário da morte do cantor era editado o primeiro álbum de homenagem ao músico, isto em janeiro de 1994. Este álbum era intitulado Variações, as canções de António, e foi um álbum de tributo que juntou várias bandas para reproduzir em versão livre 10 temas do cantor. Canção, as palavras de Fernando Pessoa na admiração que António Variações lhe dedicou, foi a escolha neste álbum de tributo dos Madre Deus com Teresa Salgueiro.
Canção, palavras de Fernando Pessoa com os Madre Deus e para trás António Variações. Seguimos agora a emissão com a nossa sugestão de leitura de hoje, nada mais, nada menos que este O Fio e o Labirinto, a ficção policial na obra de Fernando Pessoa. É uma edição Colibri, organizada por Ana Maria de Freitas, uma das maiores especialistas da atualidade na ficção contista e na escrita policial de Fernando Pessoa. Um dos poucos divertimentos intelectuais que ainda restam ao que ainda resta de intelectual na humanidade é a leitura de romances policiais. Um dos volumes de um destes autores, Um Cigarro de 45 ao Pacote, A Ideia de uma Chávena de Café, cujo ser uma é o conjugar a felicidade. Para mim, resume-se nisto a minha felicidade. Era deste modo que Fernando Pessoa descrevia a sua relação com o popular género literário, policial e aparentados. O escritor dedicou a este género uma atenção constante ao longo da vida, lendo, teorizando e escrevendo. O interesse por este popular género literário manifestou-se cedo, ainda na fase da vida de Fernando Pessoa, em que o inglês era a língua de escrita preferida, com a criação de Tales of a Reasoner, o conjunto dos casos do ex-Sargent Byng. Mais tarde, já em português, Pessoa criou o raciocinador Abílio Fernandes Quaresma, cujos casos formam o conjunto com o título Quaresma Decifrador. O presente ensaio analisa a especificidade do conceito de policial desenvolvido, centrado em Quaresma, uma figura talhada como personalidade literária. Ele observa ainda a área ficcional da obra de Fernando Pessoa e todo este edifício literário que Pessoa construiu em torno do policial. O Fio e o Labirinto. A ficção policial na obra de Fernando Pessoa está à venda em todas as livrarias dignas desse nome e também, naturalmente, na loja da Casa Fernando Pessoa. O Fio e o Labirinto, de Ana Maria de Freitas, a nossa sugestão de leitura desta semana. Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras. Sentir tudo excessivamente. Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. Continuamos agora com a música e recordamos Travessia dos Poetas Rosa Peixe, álbum de Joana Machado em 2010, com a colaboração do compositor Abe Rabad, que trouxe uma das raras entradas de palavras de Fernando Pessoa no universo do jazz, mais concretamente de O Guardador de Rebanhos, o segundo poema, O Meu Olhar é Nítido como um Girassol, de Alberto Caeiro, um poema datado de 8 de março de 1914. Os quês e porquês de escolher este tema com Joana Machado, agora em discurso direto. Decidi pedir ao Abe Rabad para musicar o Girassol, do Alberto Caeiro, porque é um poema que me acompanhou nos 20 e porque tem um tom muito naif e muito crente, assim, na vida, de alguma forma, e na contemplação. E porque me lembro muito bem de uma frase que é: o mundo não se fez para pensarmos nele, pensar é estar doente dos olhos. E que é muito bonito e que teve, assim, um significado para mim. E foi por isso, e ele acabou por musicá-lo muito bem. E é uma das minhas canções preferidas do disco da Travessia dos Poetas. E de vez em quando olhando para trás.
para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como uma alma quer, porque eu vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo, eu não tenho filosofia. Tenho sentido. Se falo da natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque amo e amo é por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que ama. Amar é eterna inocência, e a eterna inocência Rádio Movimento.